Bom dia, então, pessoal. Vamos começar a nossa aula de eletrônica 1. Então, hoje é conteúdo novo, né? Transistores bipolares de junção, tá? Vamos lá, nós estamos indo, então, para a última unidade da nossa disciplina, né? Nós já vimos todos esses itens aqui, né? Diodos, varicap, aplicações. Esse item aqui, pessoal, tem aqui, ó, termistores. Tá? Termistores, eu não sei por que está nessa ementa da disciplina, porque isso aqui é visto, na verdade, lá em instrumentação, tá? Então, eu acabo que eu não abordo aqui, é abordado lá em instrumentação. Então, se vocês olharem, esse é o único tópico aí que a gente não vai ver, tá? E aqui, varistores, já vimos, fusível, já vimos, relé, a gente vai ver aqui no final, tá? Aqui, quando a gente vê transistores operando como chave, eu já aproveito e já vejo relé também, tá? É uma carga que pode ser acionada com transistores, beleza? Então, agora a gente está começando a última etapa da disciplina, aí temos mais um mês de aula, e daí vamos já se encaminhando para o final da disciplina, tá? Então, esse transistores é bem importante também. Vocês vão... Então, é a última unidade para ver transistores. Nós vamos ver basicamente duas aplicações, que é a aplicação para transistor como chave e transistor como amplificador, tá? Ponta de corrente dá para entrar aqui dentro do amplificador também, tá? E como amplificador, pessoal, existem duas análises que tem que ser feitas no amplificador, que é a análise de polarização e a análise CA, né? Polarização a gente pode chamar também de análise CC e análise CA, tá? Então, na disciplina de eletrônica 1, nós vamos ver a análise CC de transistores bipolares, tá? É só a polarização. E daí, lá em eletrônica 2, daí metade da disciplina ou mais, é a análise CA de transistores, tá? Quando a gente colocar um sinal senoidal de fato. Ok? Então, vocês vão ver que parece que vai faltar alguma coisa quando a gente quiser fazer um amplificador mesmo. Com o que a gente vai ver agora em eletrônica 1 não vai ser o suficiente, tá? Vai faltar alguma coisa, faltar alguma análise ali que a gente vai ver depois lá em eletrônica 2, tá? Então, isso na verdade é uma base para a eletrônica 2. Senão, se a gente jogasse esse conteúdo para a eletrônica 2, ficaria muito denso a disciplina da eletrônica 2, que já é bem densa. Tá? Então, assim vai nos facilitar lá para a eletrônica 2. Então, tá. Beleza? Então, vamos lá. Vamos começar esta última unidade. Okay? Então, o nosso objetivo é estudar transistores bipolares. Tá? Então, o que são transistores bipolares? Vamos falar um pouquinho do histórico dele. Tá? Então, o transistor bipolar, ele não é que ele surgiu do nada, né? Ele surgiu a partir de uma necessidade, tá? Lá entre 1904 e 1947, houve um grande desenvolvimento do rádio e da televisão, tá? Foi uma época onde eles surgiram. E naquela época não existia ainda transistor, se utilizava a válvula, tá? A válvula de vácuo, chama, o vacuum tube, que o pessoal fala em inglês também, que é como se fosse um transistor. Ele tem uma característica muito semelhante a de um transistor, só que ele tinha uma grande desvantagem, que era o altíssimo consumo de energia da válvula. Então a válvula ela aquecia muito, ela consumia muita energia para funcionar, ela era pouco eficiente, tá? Muito pouco eficiente para o trabalho que ela realizava. Então, todo mundo pensava, como é que a gente pode resolver a questão do consumo de energia em circuitos valvulados, né? O rádio, a televisão valvulada, ela era muito pesada, ela consumia muita energia para funcionar. Então, lá em 23 de dezembro de 1947, nos laboratórios da Bell Telephone, foi desenvolvido então o primeiro transistor, tá? Que é esse transistor aqui, ó. Então, vocês vão ver que é um negócio gigante, é muito grande. E aqui você pode ver a junção PN, tá? Dentro, né? Dá um zoom aqui, aqui aparece a junção PN, você dá para ver que é um material que ele não é assim material puro, material feito com uma grande qualidade. Foi algo improvisado, né? Durante a pesquisa, né? Dentro do laboratório, tá? Então, se vocês entrarem nesse site aqui, eu tenho toda a historinha lá de como que conta um pouco sobre o desenvolvimento do transistor. Então, aconselho quem quiser, tiver curiosidade, pode olhar lá nesse link, tá? Então, aqui o transistor ele era composto então, por uma junção PN, junção metal aqui. O primeiro transistor lá foi feito de germânio, não foi nem feito de silício. O silício foi desenvolvido depois, tá?
Então, isso aqui já foi um grande avanço, né? E a principal vantagem, né, que logo foi vislumbrado, né, na época, foi que o transistor ele poderia ser miniaturizado, tá? Enquanto que a válvula ela era um dispositivo muito grande. Então, ela ocupava um tamanho muito grande. A válvula, não sei se alguém de vocês já viu, mas ele é um tubo cilíndrico, né, desse tamanho mais ou menos assim. Então, tem vários tamanhos, né, mas tamanho médio mais ou menos assim, e ocupa muito espaço, tá? Já o transistor não, o transistor é somente essa regiãozinha pequenininha, na verdade ela tem esse aparato grande para sustentar ele, mas internamente lá o transistor é bem pequeno. Okay? Então, o que é o tal do transistor? Como é que é a estrutura interna desse transistor? Tá? O transistor, diferente do diodo, o diodo ele era um dispositivo formado por uma junção PN, né? Junção P e N, e ele tinha apenas uma junção e dois terminais. Tá? O transistor bipolar, ele é um dispositivo de 3 camadas, tá? Não de 2 camadas, sim de 3 camadas, ou seja, um dispositivo de 3 terminais. Tá? São 3 terminais que esse dispositivo é composto. E eles podem ser, como são 3 camadas, né? 3 materiais alternados entre PN, né? A junção PNP ou NPN. Então, através dessas 3 possibilidades, dessas 2 camadas, né, 2 junções, nós temos 2 variações, que são a variação quando eu tenho uma camada P, uma P e uma N, ou uma P, uma N e uma P. Tá? Que dá até o nome do transistor. Esse aqui é o chamado transistor NPN, tá? E o transistor PNP. Tá? Esses são o nome dos transistores. Ok? Beleza? Então, com esses 3 terminais, o que pode acontecer? Nós podemos, o diodo, no caso, ele só entrava em condução quando a tensão era favorável, tá? Mas ele entrava em condução simplesmente pela tensão. Então, a gente não controlava o diodo. O diodo a gente classifica ele como um dispositivo não controlado, tá? Agora, o transistor, com esse terceiro terminal aqui, que a gente vai chamar de base, tá? Uma base, a gente pode injetar uma corrente aqui e controlar a corrente que ele vai conduzir, tá? Então, e além disso, com uma pequena corrente de base, eu consigo controlar uma corrente essa corrente aqui é uma corrente maior, tá? Então, ele também tem uma característica de amplificação, tá? Que é a principal utilização de transistores bipolares, tá? Então, aqui dentro nós vamos ter, como a gente viu lá na polarização do diodo, né, nós temos os elétrons, as lacunas, tá? E aqui, nesse tipo de transistor, existe movimento tanto de elétrons e lacunas. E daí, por causa disso, surge o nome dele, né, que é um movimento de elétrons e lacunas, né, 2 polos, então, transistor bipolar. Tá? Se nós tivéssemos apenas transistores com movimento de somente elétrons ou somente de lacunas, daí nós teríamos um outro tipo de transistor, chamado de FET, né? É o transistor de efeito de campo, que vocês vão ver lá em Eletrônica 2 também, tá? Então, transistor bipolar, tem o nome bipolar porque tem movimento de elétrons e lacunas dentro dele, tá? Então, aqui, ó, esse aqui é o símbolo dele, né? E aqui é a estrutura das camadas, tá? Então, ele vai ser um dispositivo de 3 terminais. Os nomes dos terminais sempre são os mesmos, é sempre base, coletor e emissor, base, coletor e emissor. O que muda quando for PNP é só a localização deles, tá? Essa setinha, pessoal, aqui, ó, essa setinha sempre vai indicar o caminho da corrente. Então, aqui, onde tiver a setinha, sempre vai ser o emissor, tá? Onde tem a seta, sempre o emissor. No caso do NPN, o emissor está do lado de baixo aqui, e no caso do PNP, o emissor está do lado de cima, tá? Então, no caso do PNP, a corrente vai entrar pelo emissor, tá? E no caso do NPN, a corrente vai sair pelo emissor, tá? E aqui sempre tem uma saída só, e nesse caso aqui a corrente vai entrar aqui e vai entrar aqui, tá? Entrou aqui, as duas saem para esse sentido aqui, e nesse caso aqui ela sai aqui e sai aqui também, tá? Mas nós já vamos ver com mais calma, tá? Então, do meio aqui, é fácil identificar sempre os terminais. Onde tem a setinha é o emissor, no meio aqui é sempre a base, tá? E do outro lado é o coletor, que sobrou. Beleza? Então, esses símbolozinhos aí a gente vai utilizar direto aí na nossos circuitos, tá? Então, vamos dar o nome aos elementos aí. O transistor, então, do nome, né, transistor bipolar de junção, TBJ, né?
ou lá do inglês também é BJT, né? Bipolar Junction Transistor, tá? BJT ou TBJ. Então, tanto faz onde vocês escutarem. Um está em inglês e outro em português. Então, como são 3 terminais, temos 3 correntes. Temos aqui, ó, terminal C, né? Coletor. É a corrente de coletor, corrente de base e corrente de emissor, tá? Se a gente olhar esse circuito aqui, nós temos, ó, 2 correntes entrando e uma corrente saindo, tá? Se a gente considerar todo o transistor aqui como sendo um nó lá de circuitos elétricos, então, de onde é que vem a corrente do emissor? Vem da base do coletor. Então, a corrente do emissor, ela é a soma da corrente da base mais a corrente do coletor, tá? Então, essa é a relação entre as correntes. A corrente do emissor é igual a da base mais a do coletor, tá? Então, aqui nós temos algumas tensões, tá? A tensão entre base e emissor, a gente chama de VBE, né? A primeira letra indica o terminal mais positivo. Então, o mais positivo é o B e o mais negativo é o I. Então, é VBE, base emissor, tá? Tensão entre coletor e base é VCB e tensão coletor e emissor é VCE, tá? No caso do NPN, tá? E no caso do... deixa eu ver, alguém está tentando entrar, eu acho. Não. Então, e já no transistor PNP, aí inverte-se apenas a direção das setas, tá? Então, a corrente agora ela vai entrar no emissor, onde eu tenho a setinha aqui, porque a setinha está apontando para dentro, então ela indica o sentido da corrente, tá? E essa corrente aqui, um tanto dessa corrente vai sair pela corrente da base, que é o IV, e outra vai ser na corrente do coletor, tá? Então, se a gente fizer um nó também aqui nesse circuito, nós vamos ver que a corrente do emissor, ela é igual à corrente da base mais a corrente do coletor. E é a mesma coisa, tá? Então, essa equação aqui são mais, né? Não vejo. Então, essa corrente, essa relação aqui são iguais para todos os transistores bipolares, tá? A corrente do emissor é sempre um pouco maior do que as duas outras correntes, tá? E dessas duas aqui, a corrente do coletor é bem maior do que a corrente da base também, tá? Mas isso nós vamos ver na sequência. E aqui inverte os nomes, né? Como a tensão positiva está mais para cima aqui, então aqui nós vamos ter a corrente VEC, tá? E entre emissor e base teremos a tensão EB, VB e depois tensão VBC. Okay? Então esses são os nomes das tensões. Quais são as tensões que nós vamos usar? Tensões mais importantes. VB e VC, e aqui vai ser o VB e VC. Tá? Essa tensão aqui a gente não utiliza muito, tá? Não é tão importante para nós agora, tá? Beleza? Então vamos lá. Princípio de funcionamento, então, do transistor. Então aqui nós temos um transistor NPN, tá? Transistor NPN, e aqui as tensões de polarização que a gente aplicou aqui, tá? Então aqui é o emissor, aqui é a base. Então esse transistor aqui, ó, é o transistor NPN, que é esse transistor aqui, ó, tá? Então aqui é coletor, aqui é emissor e aqui é base, tá? Então eu só deitei ele, ficou de lado, ok? Então nós vamos ter aqui, ó, uma tensão VBE, tá? Que vai ficar ligado entre a base e o emissor, tá? Então nós vamos ter uma tensão. E aqui, se vocês olharam, ó, o terminal positivo da base aqui, ó, dessa fonte, está ligado num terminal P. E aqui está ligado num N. Tá? Então isso aqui, pessoal, é na verdade um diodo, né? PN. Tá? Lembrando que isso aqui, ó, como é que era um diodo? Era um circuitinho assim, ó. Então eu tenho que colocar uma tensão mais positiva no P e mais negativa no N para ele entrar em condução. Tá? Então, isso aqui, por isso que aqui no símbolo, pessoal, tem um diodo. Ó. Essa setinha é como se fosse um diodo. Tá? Então, essa seta indica o sentido da corrente. A corrente vai sair pelo emissor nesse caso. Tá? Então, aqui está o emissor e aqui está uma polarização de uma junção PN, ou seja, aqui é como se fosse um diodo. Tá? Aqui é como se fosse um diodo. Então, vou colocar uma tensão VBE, que vai ter que ser, como isso aqui é um diodo de silício, né, vai ser um transistor de silício, essa junção PN é polarizar diretamente com uma tensão de aproximadamente 0,7 volts. Tá? Então, a tensão VBE é a tensão de um diodo, que vai ser aproximadamente 0,7 volts. Tá? Então, se eu colocar menos de 0,7, ele não vai conduzir muita coisa. Tá? Ele vai começar a conduzir quando a tensão chegar em 0,7. Tá?
Daí, claro, eu vou ter que botar uma resistência em série para limitar a corrente. Também nós vamos ver na sequência. Ok? Então, colocando uma tensão de 0,7, eu vou colocar essa junção PN aqui em condução. Tá? Então, como tem uma junção PN, aqui tem uma camada de depressão. Né? Lembra o que é a camada de depressão, pessoal? Quando a gente pega um material P e N, encosta um nos outros, acontece a recombinação de elétrons e lacunas na junção, que acaba formando uma camada isolante. Tá? Quando eu coloco uma tensão positiva na junção PN, essa camada de depressão diminui. Tá? E quando a tensão chegar nesse 0,7, então ela vai entrar em condução. Tá? Então, nessa região aqui, ó, a camada de depressão é bem pequena. Tá? Bem pequena porque ele está em condução. Tá? Agora, olhem esse outro sentido aqui. Ó. Nós temos aqui uma junção PN e aqui tem uma fonte onde o mais está ligado no N. Tá? Então, isso aqui está... Essa junção aqui, ó, PN, está reversamente polarizado. Tá? Está reversamente polarizado. Tá? E daí, o que acontece? Aqui essa camada de depressão aqui, ela vai ser maior, tá? Porque ela está bloqueado. Tá? Então, a camada de depressão aqui é muito maior do que nessa de baixo, que está diretamente polarizada. Tá? O que acontece? Essa camada P, aqui no meio do NPN, tá? Essa camada P, ela é muito mais fina do que as outras. Tá? Muito mais finas do que as outras. E daí o que acontece é que essas duas camadas de depressão, elas quase se tocam, tá? E com isso, elétrons, tá, que estão circulando aqui, ó, a gente está utilizando a nomenclatura convencional, então a corrente nesse sentido aqui. Então, se ela está circulando nesse sentido, corrente convencional, significa que os elétrons, eles estão se locomovendo para cima, da esquerda para a direita, tá? Então, esses elétrons estão fluindo nesse sentido. E quando eles atravessam essa camada de potencial aqui da camada de pressão diretamente polarizada, o que acontece? Parte desses elétrons acabam atravessando a outra camada de potencial dessa outra junção PN. Tá? E daí o que acontece? Eles fluem nesse sentido aqui. Então, na verdade, eu tenho um fluxo de corrente que passa nesse sentido aqui, de elétrons, né? Tá? Que para nós é uma corrente nesse sentido aqui, tá? Nesse sentido aqui. E por que isso aconteceu? Porque aqui, ó, essa junção de baixo aqui, ela está muito pequena. Tá? Se as duas fossem grandes, ela não conseguiria passar. Tá? Então, se eu não polarizar a junção de baixo, ele não vai conduzir corrente. Tá? Então, não vai conduzir corrente. Então, eu preciso pegar e polarizar essa junção de baixo para que aconteça a corrente entre coletor e emissor. Tá? Então, corrente no sentido convencional, que é esse aqui. Ó. Ok? Tá? Então, é assim que ele funciona. Eu polarizo a junção de baixo, a camada de pressão diminui, tá? A junção de cima está reversamente polarizada. E daí, quando os elétrons atravessam a camada de potencial de baixo, eles acabam entrando e atravessando a camada de depressão de cima, tá? Formando um caminho. Tá? Quanto mais corrente eu passar na corrente da base, mais corrente vai passar entre coletor e emissor. Tá? Ele amplifica a corrente do coletor. Tá? Beleza? Mais ou menos entendido? Esse processo, pessoal, é mais de curiosidade. Tá? Curiosidade para você saber como é que o transistor funciona. Tá? Mas na prática a gente não usa, a gente não precisa nem saber a ideia. A ideia, como é que ele funciona internamente no transistor bipolar, e sim como ele funciona para utilização em um circuito, tá? Que nós vamos ver na sequência. Ok? Então, como eu já comentei, essa junção aqui entre a base e o emissor, vou desenhar as camadas aqui novamente, tá? Então, aqui nós temos uma camada NPN, tá? Então, na base aqui nós temos a junção P e aqui uma junção N. Então, essa partezinha aqui, pessoal... Oi. Então, essa camada aqui, pessoal, é como se fosse um diodo para nós, tá? Só essa parte de baixo, tá? Essa parte aqui, para nós, é como se fosse um diodo, assim, tá? Vamos pintar o diodo. Tá? Então, esse PN aqui é como se fosse um diodo. Por isso que tem essa setinha aqui que é o diodo.
Então, se a gente pegar essa tensão VBE aqui e começar a aumentar ela, tá? Nós vamos ter cada vez mais corrente circulando aqui, tá? Cada vez mais corrente circulando. E essa corrente e essa tensão são relacionados pelaquela mesma equação do diodo, tá? Lembram daquela equação do diodo? Era ID era igual a corrente aquela de fuga, e aqui é E na menos a tensão direta sobre neta vezes uma constante, aqui, se não me engano, menos 1. Tá? Não me lembro se é aqui exatamente. Mas é VD e aqui tem uma constante. Tá? Então tinha uma exponencial aqui. Ok? Então quanto mais tensão nós colocávamos aqui, ó, essa exponencial vai cada vez mais para perto de zero, e daí nós tínhamos uma cada vez mais corrente. Tá? Ou era 1 menos, não me lembro. Mas era uma equação exponencial assim. Tá? Então essa equação aqui, ela tem esse perfil aqui. Tá? Que aqui eu tenho o VBE e aqui eu tenho a corrente de base, que é a corrente que está entrando nesse terminal. Tá? Essa corrente que entra nesse terminal, ela já sai diretamente nesse terminal aqui. Tá? Ok? Se fosse um diodo normal, ele teria somente uma curva. Tá? Só que dependendo da tensão que eu tenho aqui, ó, essa curva muda um pouquinho. Tá? Muda um pouquinho. Não é significativo, a gente pode desprezar esse efeito também. Tá? Mas só para mostrar para vocês. E daí, a tensão VBE que a gente considera depois nos cálculos lá, é a tensão daquela tensão de joelho lá do diodo. Tá? Então, mais ou menos por aqui, ó, vai ser a nossa tensão de joelho, que é a tensão VK do diodo, né? Só que para nós, em vez de chamar de VK, nós vamos chamar de VBE. Tá? Então, a tensão VBE do transistor bipolar é aproximadamente 0,7, tá? 0,65, dependendo do transistor. Tá? Nós vamos usar sempre 0,7. Tá? Então, na hora de fazer um cálculo, para determinar a corrente, nós sempre vamos usar VBE igual a 0,7. Tá? Ok? Então, como é que eu faço a ligação, né, desse tipo de circuito, tá? Usando o transistor bipolar? Então, no circuito que eu mostrei antes, vamos olhar do NPN aqui primeiro, tá? O NPN, nós precisamos então colocar uma tensão entre base e emissor, que vai ser a tensão VBE, que vai ser em torno de 0,7, tá? Quando nós colocarmos 0,7, ele vai circular uma corrente assim, tá? E com isso vai acontecer aquele fenômeno que eu falei, né? Que os elétrons eles estão subindo, eles atravessam as duas camadas de potencial, e isso vai ser equivalente a ter uma corrente assim maior. Tá? Então essa corrente de coletor, IC, vai ser maior que a corrente da base. Tá? Que vai ser maior que a corrente do emissor. Tá? Então aqui eu estou utilizando duas fontes. Tá? Duas fontes, mas o normal não é utilizar duas fontes. Nós utilizamos aqui a tensão, uma fonte separada para o VBE e uma fonte separada para coletor e emissor. Tá? Lembrando que aqui é uma ligação simbólica, tá, pessoal? Na prática, nós vamos ter um resistor aqui e um resistor aqui. Tá? Vai ser o resistor de coletor, porque está ligado no coletor, e o resistor da base, está ligado na base. Tá? Isso é o NPN, é o que nós mais vamos utilizar aqui. Tá? E tem também a outra configuração com a PNP, tá? A configuração PNP. Então, lembrando, entre a base e o emissor, nós temos que colocar aqui uma tensão de mais ou menos 0,7, tá? Para pegar e polarizar essa junção PN. Então, aqui ó, nós temos uma tensão VEB, tá? Que é o contrário dessa aqui, ó, que é VBE, lá a tensão VEB, ok? Que também vai ser em torno de 0,7, tá? Aqui o pessoal da eletrônica gosta de desenhar invertido, tá? A corrente subindo aqui, ó, tá? Eu não gosto de desenhar assim, eu gosto de desenhar só virar o circuito assim, que eu acho que fica mais didático, colocar o GND nessa posição aqui, tá? Mas não tem problema fazer assim, tá? Se fosse invertido, ficaria assim, né? Ficaria uma fonte de tensão aqui, tá? O GND aqui, e aqui ficaria o nosso transistor, tá? O transistor, ele fica com a base aqui, assim, ó, ligado lá, corrente entrando, e daí aqui fica a tensão do VEB. Então, ela fica lá em cima. A tensão da base aqui, ela fica flutuando em relação ao terra, tá? O GND estaria aqui. Eu gosto de desenhar assim porque daí para os dois a seta do emissor fica apontando para baixo. Tá? E eu acho mais didático do que desenhar o circuito todo ele invertido. Tá? Mas
vocês podem ver circuitos assim, tá? Vocês vão ver que o positivo da fonte está ligado no zero. Então, se essa fonte fosse de 12 volts, aqui nós teríamos menos 12, tá? Então, a corrente, no caso aqui, na fonte, ela está fazendo isso aqui e está subindo por aqui, tá? Porque 0 volt é mais positivo do que menos 12. Então, a corrente sobe, tá? Por que o pessoal gosta de desenhar assim? Porque daí a tensão aqui a tensão da fonte de tensão da base e a do coletor, ambas ficam ligadas no GND, enquanto que nessa aqui uma tem que ficar flutuando. Então, depende do gosto do cliente aí, para ver como desenha. Beleza? Mas o que nós mais vamos utilizar é o NPN. Tá? Então, o transistor bipolar, pessoal, vocês têm que pensar ele como sendo um amplificador. Tá? Então, aqui está o transistor NPN. Tá? O símbolo ele pode ser com as setinhas saindo mais para cima, assim, como se fosse uma letra K, né? Ou alguns lugares desenham com as duas setinhas juntando bem no meio. Também pode ser. Eu gosto mais desse desenho aqui, ó. Fica mais, acho que fica mais padrão, tá? Então, o que vai acontecer? O transistor bipolar, pessoal, ele é um dispositivo para ser utilizado para controlar corrente. Tá? A gente usa ele para controlar corrente. A gente aplica uma corrente pequena e ele vai produzir uma corrente maior na saída, tá? No caso aqui no coletor. Tá? Então, na base, pessoal, tá? Na base nós vamos fazer uma corrente pequena passar por aqui. Tá? Digamos aqui que passe 1 mA na base. E isso vai fazer com que a corrente entre coletor e emissor seja maior. Por exemplo, aqui 100 mili. Tá? Então, ele vai amplificar. Se eu colocar 2 mili, talvez aqui saia 200 mili. E assim por diante. Tá? Existe uma relação de proporcionalidade ali que nós já vamos ver. Okay? Então, essa corrente da base, tá, vai ser usada. Ó, aqui eu tenho um esquema mecânico para tentar melhorar o entendimento, que é o seguinte, ó, essa corrente da base é como se fosse 2 canos de água, né, que viram um só. Então, aqui eu coloco uma corrente bem pequenininha que ela faz com que essa portinha aqui ó, abra. Tá? Então, a água abre essa portinha. Essa portinha está ligada numa outra. Tá? E essa portinha faz uma força maior na outra. Então, quando passar uma pequena corrente aqui, abrir um pouquinho essa, vai abrir bastante a outra. Tá? Então, se eu abrir 10%, lá vai abrir... Se eu passar... botar uma unidade 1 litro por minuto, lá vai passar 10 litros por minuto. Tá? Então, se passar 2 litros por minuto, lá vai passar 20 litros por minuto. Então, ele, de certa forma, amplifica, tá, a quantidade de água que está passando nesse cano. O transistor é a mesma coisa. Então, tem uma quantidade de corrente aqui, aqui vai ter uma constante vezes maior. Tá? Que vai ser o chamado ganho de corrente. Tá? Então, esse aqui é para o NPN. E para o transistor PNP é a mesma coisa. Tá? Só que daqui vai ser o contrário. A corrente estaria subindo. Tá? Então, nesse caso aqui, eu estou desenhando o transistor assim, ó, tá? A setinha está para dentro, tá? Então, vai passar uma determinada corrente aqui, ó, tá? Que é a corrente da base, então é isso aí. E depois ele vai amplificar uma corrente para cima, tá? Tudo corrente real, né? A corrente convencional, desculpa. E aqui vai dar corrente no emissor. Eu não gosto de desenhar a corrente para cima, então eu prefiro desenhar assim, ó, tá? Então, eu vou ter uma corrente descendo, então fica um símbolo apontando, o cassete apontando para baixo, tá? Eu vou, daqui para frente, eu só vou usar assim, tá? Só mostrei ali para você saber. Tá? Mas eu vou desenhar assim, ó, sempre. Corrente sempre descendo, tá? Então, parte dessa corrente que vem no emissor, ela entra um pouco para a base, tá? E ela que vai abrir a outra portinha e vai amplificar a corrente, tá? Então, sempre tem que lembrar, quem amplifica a corrente, eu preciso ter uma corrente de base para multiplicar por um ganho e ter mais corrente lá no coletor. Tá? Logo, a corrente da base é sempre bem pequena, tá? Na ordem de miliamperes. Microamperes eu vou ter aqui na base. Aqui eu vou ter miliamperes ou até amperes, dependendo do tamanho do meu transistor. Tá? Então, uma pequena corrente de base produz uma grande corrente de coletor. Efeito de amplificação de corrente. Tá? Então, a corrente do coletor é muito maior que a corrente da base. Tá? Gráficos, pessoal. Vamos lá. Agora, da mesma maneira que nós tínhamos lá no diodo, aqui nós também temos curvas. Tá? Curvas de operação. Tá?
Lá no diodo, nós só tínhamos duas variáveis, que era a tensão do diodo e corrente no diodo. Então, para fazer um gráfico era bem tranquilo. Agora, nós temos essas mesmas curvas para diferentes correntes de base. Tá? Então, acaba que o nosso circuito ele teria que ser uma figura 3D, seria uma superfície, porque é tensão, tensão VCE, corrente do coletor e diferentes correntes de base. Então, acaba que ele tinha que ficar uma superfície. Então, o que você faz é sobrepor todos esses gráficos em cima de um gráfico só. Tá? Então, como é que esse circuito funciona? Nós temos aqui esse transistor e aqui nós colocamos uma determinada corrente de base, tá? E variamos a tensão VCE. Tá? Como é que a gente varia a tensão VCE? Poderia colocar aqui uma resistência, tá? E aqui uma tensão, tá? Essa tensão aqui é variável, tá? Um VCC variável. Então, eu vou deixar uma corrente constante e vou variar o VCE, tá? Vou subir essa tensão aqui. Então, essa tensão aqui, ó, ela vai subir também, conforme eu subo com essa tensão aqui, tá? Então, aqui está o VCE, ó. Então, estou variando o VCE. Cada curva dessas é uma corrente, é uma curva com uma corrente de base constante. Então, por exemplo, nessa curva aqui, ó, eu coloquei 10 microamperes na corrente de base, ó. Isso aqui é IB. Tá? 10 micro de corrente de base. Quando eu coloquei 10 micro, mesmo que eu varie o VCE, ó, para cá, vocês estão vendo que a corrente do coletor, que é essa aqui, ó, quase não muda. Ela trocou de 1.1 mili, tá? Isso aqui está em miliampere, 1.1 mili até uns 1.2 mili. Tá? Então, ela praticamente não muda com a tensão VCE. Tá? Agora, quando eu passei de 10 micro para 20 micro, ó, aqui eu tô com... Vamos pegar um ponto mais aqui. Ó, nesse ponto aqui, ó, eu estou com... acho que cada tracinho é 0,2, 0,4, 6, 8. Então, isso aqui é 1,2 miliamperes. Nesse ponto aqui, que é a corrente do coletor. Quando eu troquei de 10 micro para 20 micro, a minha corrente veio para cá, ó, mais ou menos. Então, veio para em torno de uns 2,4 miliamperes. Então, eu dobrei a corrente da base, de 10 para 20, e a corrente do coletor saiu de 1,2 para 2,4. Aproximadamente, tá, pessoal? Então, a corrente do coletor, ela é controlada pela corrente da base, tá? E ela é mais ou menos constante, essa relação entre corrente da base e corrente do coletor, tá? Que é dado por esse ganho aqui, chamado ganho de corrente, tá? Ou beta, tá? O que é o beta? É a quantidade de corrente do coletor, nesse caso 2,4 dividido por 10, tá? Não, 2,4 dividido por 20, tá? E aqui é 1,2 dividido por 10, que vai dar o mesmo número, tá? Então, 1,2 milha dividido por 10 micro, então isso aqui vai dar em torno de 120, né? 120. Então, esse transistor aqui tem um ganho de corrente de 120. Tá? A gente chama de beta, o ganho beta do transistor. Vocês podem encontrar outros nomes também. Eu vou chamar só de beta, mas pode ser chamado de beta DC, porque nós estamos trabalhando com corrente contínua. E o HFE também tem nos datasheets que eu vou mostrar para vocês. Tá? Então, também é chamado de HFE, que é ganho de corrente. Tá? Que vem lá de um modelo de parâmetros híbridos, né? O H vem de híbrido, tá? O F é de forward, que é porque é ganho para frente, e o E é de emissor comum, né? Porque esse emissor aqui vai estar aterrado. Tá? Isso, o que é? Isso aqui vocês vão ver em eletrônica 2, tá? Bastante. Lá a gente vê os parâmetros híbridos. Ok? Então, essa relação entre corrente da base e do coletor é o mais importante para nós aqui, pessoal, tá? Tem que saber isso aqui, tá? Então, um parâmetro muito importante do meu transistor é o beta. Tá? Qual que é o beta desse transistor? É um beta de 100, é um beta de 200, é um beta de 1000? Tá? Existem transistores com betas bem altos também, tá? E outros bem baixos, 10, 20, tá? Ok? Então, o que é o efeito de amplificação? É eu trocar a corrente da base. Eu dobrar a corrente da base e dobrar a corrente do coletor.
Então, aqui eu estou com uma corrente e aqui eu vou conseguir uma bem maior, tá? 120 vezes maior nesse caso aqui, tá? Claro que isso aqui não fica bem linear, né? O ideal seria que essa curva aqui eu fosse plana, tá? Que ela fosse assim, ó. Porque daí, se o meu VCE trocar, eu não quero que ele troque a corrente do coletor, tá? Porque daí ele teria uma característica de fonte de corrente, tá? Porque olha aqui, ó, a tensão está trocando e a corrente do coletor quase não muda, tá? Se eu tiver com uma corrente da base fixa, eu vim daqui para cá, ó, trocou um monte a tensão, ó, e a corrente do coletor não mudou. Então, o transistor tem uma característica, tem um jeito de fonte de corrente. Tá? Aqui embaixo é mais do que aqui, ó, aqui está bem inclinado. Ó. Se ele inclinou é porque tem uma resistência associada aqui. Também nós vamos ver lá em eletrônica 2 o que é essa resistência. Tá? Então, esse gráfico aqui ó, é o que nós mais vamos usar, que é o gráfico de VCE por IC. Tá? Tem esse outro gráfico aqui, que é a da corrente do coletor, IC, por VCB, que é essa tensão aqui. Ó. Essa tensão aqui é mais plana, ó, tá? Bem mais interessante. Fica mais plano, mas nós não usamos esse gráfico aqui. Isso aqui é só para mostrar. Okay? Tá? Então, esse gráfico, pessoal, é o mais importante, que todo mundo tem que saber, tá? Que é a curva que para diferentes correntes de base eu vou ter diferentes correntes de coletor. Tá? Esse gráfico tem 3 regiões. Tá? A primeira região é aqui embaixo, ó, quando eu tiver com uma corrente de base igual a zero. Tá? Então é zero de corrente de base, não tenho corrente de base. Logo, se eu olhar essa equação aqui, ó, tá, e isolar o IC, tá, o que é o IC? Eu vou passar o IB multiplicando para o outro lado. Então o IC é beta vezes IB. Então se o meu IB é zero, a corrente do coletor é zero. Tá? Então a gente diz que o transistor está desligado, tá? Ou ele está em corte. Tá? Isso aqui já caiu em prova, tem que nomear essas 3 regiões aí. Então, quando eu tiver zero de corrente de base, o transistor está desligado, ele está cortado. Tá? Ok? Quando eu estou nessa região aqui, ó, tá? Então, ó, nessa região a gente chama de região de saturação, que é essa região aqui, ó. O que acontece aqui, ó? Eu coloco mais corrente, ó. Quanto mais corrente eu coloco, ele vai pegar e vai a minha tensão em cima do VCE aqui, ela já chegou próxima a zero, tá? Então vai ter determinados pontos aqui que se eu dobrar a corrente não vai mais dobrar a corrente, se eu dobrar a corrente da base, não vai dobrar a corrente do coletor. Então a gente diz que o transistor está saturado, tá? Ele está totalmente ligado, não passa mais corrente por ele, tá? Está muito, muito saturado, ok? Depois nós vamos ver quando é que isso acontece. E quando eu tiver nessa outra região aqui do meio, ó, toda essa região aqui, ó, tá? Significa o quê? Que eu vou ter a tensão do coletor e vou ter tensão corrente de coletor. Tem tensão e corrente no transistor. Então ele está na região ativa, tá? Ou região linear, tá? E nós vamos ver também mais para frente, tá? Ok? Então esse gráfico aqui ó, é o mesmo gráfico de antes, ó, aqui está VCE e aqui está corrente do coletor, ok? Então, aqui nós também podemos ver as regiões, né? Aqui nós temos a região de corte, tá? Porque o meu IB é zero, esse aqui é o corte. Aqui é a região de saturação, tá? Essa região branca é chamada de região ativa, né? Como eu já comentei. E tem são as 3 regiões. Dessas 3 regiões, elas são demarcadas pelos limites máximos, tá? O que são os limites máximos? Se eu começar a colocar muita corrente de base, ele vai conduzir cada vez mais corrente de coletor, até chegar no seu valor máximo, tá? Que a gente chama de IC máximo. Se passar desse valor de IC máximo, ele vai queimar por corrente. Tá? Tem muita corrente. E nessa região aqui, se eu colocar muita tensão aqui, ó, se colocar um resistor aqui e uma fonte aqui, tá? Nesse jeito aqui, ó, eu subir muito essa tensão, ele vai chegar numa tensão máxima de coletor emissor. E daí ele pode queimar por tensão. Tá? Vai queimar por tensão. Tá? E aqui nós temos corrente de coletor e temos tensão. Então, você tem tensão e corrente, tem potência. Tá? Essa potência é dada por VCE vezes IC. Ok? Então, se a gente pegar e isolar
a potência, isso aqui seria a potência máxima que o nosso transistor consegue dissipar, tá? Então, essa aqui é constante e o IC e o VC é variável. Tá? Então, como é uma curva de corrente do coletor por corrente, por tensão coletor-emissor, eu vou isolar isso, que vai ficar tipo uma curva tipo Y igual a um A aqui sobre X, né? O Y é o IC, que está desse lado aqui, e o X é o VCE, que está aqui. Então, se a gente plotar esse gráfico, ele fica uma curva assim, ó, tá? Uma curva nesse formato. A gente chama de uma curva hiperbólica, tá? Fica hiperbólico, tá? Então, se eu ficar nesse ponto aqui, ó, eu vou estar com uma potência muito grande. Vai estar além da potência máxima do meu transistor bipolar. Que daí ele poderia queimar por potência, tá? Potência vai virar calor e vai acabar aquecendo muito, tá? Então são as três regiões que demarcam o funcionamento do transistor bipolar. Região de corrente máxima, região de potência máxima e região de tensão máxima, tá? Então esses são os valores, os limites operacionais, ou chamadas região de operação segura, tá? É o Safe Operation Area, SOA, tá? Safe Operation Area, tá? Beleza? Essas aí são as regiões de operação. Então, quais são as regiões de operação que eu falei ali? São a região de ativa, né? Que é aquela região que eu estou no meio do meu... Vamos fazer um gráfico aqui, né? Então, aqui nós temos VCE e aqui tem a corrente de coletor, tá? Então, nós vamos ter curvas assim, tá? Curvas assim de operação. Quando eu estou na região de corte, eu estou nessa região aqui, ó. O que é corte? É quando não tem corrente, tá? Então, a região de corte, ele está saturado, de certa forma a gente chama que ele está saturado de forma desligada, tá? Então, quando ele está nessa região de corte e saturação, a gente diz que ele está operando como uma chave, tá? Só liga e desliga. Então, eles são utilizados para fazer, por exemplo, portas lógicas, que vocês viram lá em circuitos digitais, tá? Portas lógicas do tipo TTL, tá? TTL utilizam transistores bipolares internamente, tá? Enquanto que as portas lógicas CMOS, tá, utilizam transistores de campo, o MOSFET, que é o outro tipo de transistor que vocês vão ver em eletrônica 2. Tá? Ok? Então, nessas regiões aqui, ó, na região de corte, tá? Então, nós temos lá, vamos só desenhar novamente aqui, ó, a junção, né? Por exemplo, um transistor NPN, tá? Nessa região de corte, ele está totalmente desligado, tá? Então, essa tensão aqui, ó, VBE, ela é abaixo do 0,7. Então, ele está desligado, tá? Então, essa junção PN aqui, ó, ela não está polarizada diretamente, ela está reversamente polarizada. E essa de cima aqui, ó, também está reversamente polarizada, porque ela está sempre reversamente polarizada, tá? Agora, quando eu coloco muita corrente, daí ele vai pegar e colocar ela em condução e a outra vai continuar inversamente polarizado até chegar na saturação. Tá? Então vai ter duas regiões, uma diretamente e outra inversamente polarizada. Tá? Isso aqui vai ficar mais claro depois nos exemplos lá. Aqui fica muito teórico a gente falar. Então fica aqui como um resumo, depois que vocês entenderem melhor lá, na hora de fazer uma revisão do conteúdo, vocês vão olhar para essa tabela aqui. Tá? Ela está aqui mais para isso, tá? Ok? Uma outra característica, pessoal, dos transistores bipolares é que esse ganho, tá? Esse ganho, ele é fortemente, o ganho de corrente, né, que é o corrente coletor da base, ele é fortemente influenciado pela temperatura, tá? Então, se eu tiver uma temperatura cada vez maior, a tendência é que o meu ganho aumente, tá? O ganho aumenta. Enquanto se a temperatura diminuir, a tendência é que o ganho diminua, tá? Então, aqui é a influência do ganho. Então, foi medido que o ganho nominal seria aqui, 1, tá? Quando eu tiver nesse transistor aqui, que a corrente de coletor é 7 mA. Tá? Então, ele tem um ganho, digamos, 300, daí foi normalizado, passou para ser 1, né? Se a temperatura aumentar para 125 graus, ele vai aumentar 50% o ganho dele. Tá? Vai para 1,5. Agora, se ele pegar e
temperatura diminuir, ele vai vir para 0,5. Então vai cair 50% o ganho. Tá? E quanto mais corrente eu colocar nesse transistor, a tendência é que o ganho diminua também. Então o ganho do transistor também é influenciado pela corrente. Tá? Isso é ruim, tá? Porque quando eu estou precisando de mais corrente, meu ganho diminui. Tá? Então pode ser um problema. Tem que ser tomado cuidado. Isso aí acontece que o ganho, então, ele tem uma faixa de valores. Tá? Então, um valor importante que muitas vezes a gente considera para amplificadores é o beta mínimo. Tá? Quanto que é o beta mínimo do transistor? Então, tem que ter uma ideia de qual que é o valor mínimo que ele pode chegar. Esse valor geralmente é dado no datasheet. Aqui é como se fosse um valor mínimo, né, base, para a gente fazer o cálculo. Pior caso, ele vai chegar nesse valor aí. Tá? Beleza? E todos esse transistor, então, ele é miniaturizado, né, e colocado dentro de um encapsulamento. Tá? Então, aqui eu mostrei para vocês alguns encapsulamentos. Existem centenas, se não milhares de encapsulamentos diferentes de transistores, transistores bipolares. Tá? Todos eles com 3 terminais, né? 3 terminais, 3 terminais. Esses aqui são os de montagem, os THT, né? É o chamado de THT, que é o True Hole, ele que atravessa a placa, né? Então a placa vai ficar por aqui, ou mais ou menos. Tem que fazer 3 furos e eles passam para o outro lado. Enquanto que esse aqui, por exemplo, é um tipo SMD, onde a placa fica aqui, ele é soldado na superfície da placa. Tá? Alguns são de parafusar, tá? Outros SMDs, e assim por diante. Esse outro aqui é um de mais potência, ó. Então o próprio encapsulamento dele é de metal e é utilizado para dissipação, tá? Que é esse carinha aqui. Ó. Então ele é todo de metal e ele já ajuda a dissipar calor. Então é bem interessante também. Tá? E existem de vários tamanhos. Isso aqui está mais ou menos em escala, tá, pessoal? É foto real. Então, o transistor que a gente mais utiliza em laboratório é esse aqui, tá? Que é o encapsulamento TO92, tá? Que é o mais comum de todos. Tá? Então, nós vamos utilizar bastante esse transistor aqui. Tá? Esse outro aqui também tem, que é o TO220, tá? Que é bastante utilizado, tem alguns que são assim. E esses outros são para potências maiores. Tá? Então, esses aqui são para 10, 50, 100 amperes, dependendo da configuração. Tá? Ok? Então, daí, os nomes dos encapsulamentos não é algo tão padronizado assim, né? Esses primeiros aqui, eles seguem mais ou menos o mesmo padrão já faz bastante tempo. Só que cada fabricante ele pode pegar o transistor e construir da maneira que ele quiser. Então, ele cria um outro nome para o encapsulamento dele. Ele pode ter um encapsulamento proprietário dele, tá? Ok? Só que, apesar de ser todo esse tamanho aqui de transistor, o encapsulamento, o transistor, ele é microscópico. Tá? Então, se a gente olhar esse aqui, que é o TO92, TO092, que é um dos mais utilizados, se a gente olhar, lá dentro dos 3 terminais só tem um fiozinho lá que faz a ligação do transistor. E ele está soldado ali, tá? Tá colocado ali. Ali vai ter as 3 camadas, a junção PNP ou NPN, ali dentro. Tá? Então, lá dentro desse transistor. Isso aqui, pessoal, tem o que? Uns 2 milímetros de tamanho aqui, enquanto que isso aqui é uma cabeça de um alfinete que tem lá dentro. Tá? Então, é bem pequenininho. Tá? Ok? Claro que para correntes maiores, esse fio aqui vai ter que ser mais grosso, né? Mas ele está solto dentro desse encapsulamento. Aí. Não adianta quebrar para ver dentro, que não vai ver nada, porque eu já fiz isso. Tá? Ok? Beleza? Nos multímetros, pessoal, do laboratório, a maioria desses multímetros que vocês compram aí facilmente no mercado, ele já tem, alguns deles, né? Alguns furinhos aqui, ó, que servem para a gente fazer a medida do ganho do transistor. Tá? Então você pode selecionar aqui, ó, NPN ou PNP, e aqui tem os furinhos, ó, que você encaixa ali o transistor, tem que colocar na sequência certa, ó, emissor, base, coletor, ou base, coletor, emissor, conecta ali, e daí você seleciona essa posição aqui, que é o HFE, né, que é o ganho de corrente, e ele vai mostrar para você o ganho de corrente do transistor bipolar. Tá? Claro que tem variação de temperatura, variação com a capacidade da corrente, quanto mais corrente o ganho geralmente diminui, então ele vai dar um ganho médio para correntes baixas ali. Tá? Já é interessante, aí já dá para
Já dá para ter uma ideia do ganho e já dá para saber se o transistor está funcionando adequadamente. Tá? Já é um fator importante. Tá? Beleza, senhores? Ficou alguma dúvida? Hoje a gente vai apenas, vamos apenas ver de forma geral o transistor. Na próxima aula, na sexta, a gente já começa a ver os circuitos e a utilização de fato, né, do transistor bipolar. Tranquilo? Ficou alguma dúvida? Hoje foi Da minha parte, tranquilo. bem genérico, né? Bem... Tranquilo? Tá. Então tá, senhores. Por isso por hoje era isso. Próxima aula a gente vê com mais detalhes aí a operação do sistema, né? Fazer circuitos funcionando aí de fato, que daí fica mais interessante. Beleza? Beleza. Então tá, senhores. Muito obrigado pela participação. Então tá. Vão fazendo as listas aí que eu vou pedir de surpresa aí para vocês entregarem alguns exercícios. Beleza. Tá? Não esqueçam de fazer as listas. E não deixem para a última hora. Então tá. Um abraço. Então tá. Até. Tchau, bom dia. Bom dia. Tchau, tchau.